Boa tarde. Hoje eu tenho a grande satisfação, né, e honra de conversar com a professora Cássia Kurantucci. A professora Cássia, ela é professora titular do Instituto de Química, né, da UFRJ. Ela tem a graduação em Engenharia Química pela Escola de Engenharia de Mauá, mestre em Ciências, né, pelo ITA, doutor em Ciências pela UFRJ com bolsa ou com passagem sanduíche pela McMaster, né, University do Canadá, né, e a professora Cássia atuou na Universidade Federal do Sergipe de 87 a 91, se eu não estou muito Até enganado. final de 90, isso. Isso, por aí. Eu tive a grande satisfação de ser aluno da professora Cássia, né? Eu acho que foi uma das primeiras turmas da professora, né, no departamento de Química. Eu acho que ela tinha acabado de assumir como professora, e confesso que foi, digamos assim, uma experiência maravilhosa, porque a professora Cássia tinha ainda continua, né, com essa sensibilidade, esse carinho, né, esse cuidado com o aluno. Era uma coisa bem diferente do que a gente estava acostumado na universidade, né, no departamento. Não que os professores não fossem carinhosos, né, mas é o jeito da professora passar aqueles ensinamentos para a gente. E, ao mesmo tempo, a professora sempre foi muito firme na cobrança das responsabilidades, do estudo. Então, isso marcou muito, muito mesmo a minha vida de estudante, né, da disciplina de Química Inorgânica, né, que eu fiz com a professora Cássia. Né? Então, foi uma satisfação muito grande ter a oportunidade agora de fazer esse bate-papo com a professora, para ela falar um pouco da passagem dela pelo Departamento de Química. Né? Nós estamos comemorando os 50 anos dos cursos de Química, licenciatura, bacharelado e Engenharia Química. Né? Então, como parte dessas comemorações, a gente optou em fazer uma homenagem aos professores do início do curso, né, dos cursos de Química, como também todos os professores que passaram pelo departamento e contribuíram, e a professora Cássia, eu tenho certeza que teve uma contribuição enorme, né, para a nossa formação. Então, professora, se você quiser falar alguma coisa mais específico, frente à sua passagem pelo departamento, né, antes da gente começar com o bate-papo, fica à vontade. Tá bom. Então, primeiro eu queria agradecer demais esse convite, Carlos. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a sua mensagem, e eu confesso que, assim, eu fiquei emocionada, porque acho que nessa fase que nós estamos vivendo, né, tão complexa para o nosso país e para todo mundo, né, a gente está vivendo um ano de pandemia, já mais uns 13 meses já por essa fase. Eu acho que esse encontro, né, essa possibilidade de conversarmos um pouco sobre o meu início de carreira em universidade pública me deixou bastante feliz, né? E me lembrei muito de vocês, porque foram as primeiras turmas que eu lecionei numa universidade pública, e eu confesso que foi uma surpresa assim muito boa, e que eu recebi com muita alegria por tudo isso que a gente tem, que nós vivemos, e como a educação está sendo tão maltratada, e a gente precisa mudar isso no nosso país, né? Então, eu quero agradecer demais esse convite, Carlos. Que é isso, professor. Então, vamos, assim, eu vou formular algumas perguntas, né, e
fique à vontade de falar o tempo que for necessário, né? Sem limites, né, professor? Tá ótimo, tá ótimo. Então, a primeira seria o seguinte: como químico, né, como engenheira química, houve alguém que ele influenciou na busca, no início dessa carreira, né, dessa tendência, né, de estudos na área de engenharia? Então, quando eu comecei meu ensino médio, a gente sempre tem um professor que a gente se lembra, né? Você me falou que se lembrou de mim, eu me lembro muito dos meus alunos, né? Assim, eu tenho um carinho imenso, porque principalmente quando eu vejo que eles superaram a mim, né? Em alguns campos eu tenho esse contato direto com os alunos. E eu confesso que quando eu comecei o meu ensino médio, eu tinha uma admiração muito grande por uma professora de química, pela seriedade, pelo compromisso que ela tinha com seus estudantes e pela a excelente formação que ela tinha. Isso foi no ensino médio, né? E o professor de matemática também me influenciou bastante. E eu me lembro que naquela época eu decidi, então, eu falei assim, olha, eu gosto de matemática, eu gosto de química. Às vezes eu conto essa história para os meus alunos, até porque eu acho importante, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, com a questão do Enem, e a escolha é muito prematura, né? Quando um jovem vai decidir sobre uma carreira, é muito jovem. Isso aconteceu um pouco comigo, porque eu acabei pensando, ó, vou juntar matemática e química, fui fazer engenharia química. E eu vou ser sincera, eu acho que eu não aprendi nenhum dos dois da forma melhor, da melhor forma. Por quê? Porque a engenharia química é uma outra, não é química, né? Porque a engenharia química você tem toda a parte de processos, você precisa conhecer química, mas não com a profundidade que exige um químico. Um químico. É a mesma coisa a matemática. Então, foi por isso que depois, já na graduação, também tive bons professores, eu decidi fazer o meu mestrado na área de química e escolhi a parte de fisicoquímica. Quando eu fui para o ITA, também acompanhando meu esposo, que ia trabalhar em São José dos Campos, porque eu era de São Paulo, né? Sou de São Paulo, do interior de São Paulo, e aí acompanhei meu esposo em São José dos Campos, fiz o meu mestrado e fiz em fisicoquímica, porque é justamente a área que tinha mais matemática da química. Então, eu fui, sim, influenciada pelos meus professores, meus bons professores do ensino médio, tanto de matemática como de química. E aí, eu acho que eu me encontrei nessa área de fisicoquímica. Quando eu fui para a Universidade Federal de Sergipe, eu fiz um concurso numa época, né, como você falou, eu fiquei de 87 até final de 90, foram 4 anos, uma passagem curta, mas uma passagem que eu estava iniciando a minha carreira, ao mesmo tempo eu estava numa universidade que eu sei que hoje é muito diferente, mas um departamento que tinha um doutor, né, um professor patrocínio, Isso. e eu pude ali trabalhar tanto na parte administrativa como na parte de ensino. Eu tinha liberdade para trabalhar, Carlos. Então, foi uma experiência assim muito importante em toda da minha vida, que eu sempre falo. A passagem pela Federal de Sergipe, ela me ajudou a me formar a minha personalidade e a minha carreira docente. Que bom, professora. E eu posso afirmar também que marcou muito a nossa graduação. Eu digo a nossa graduação porque, como eu falei, foi uma visão diferente, né, do relacionamento professor-aluno, né? Era a gente tinha uma conexão muito boa nas suas aulas, né? Você passava aquele conhecimento para a gente de uma maneira tão carinhosa e, ao mesmo tempo, tão dura de cobrar, né, os conhecimentos, que aquilo fascinou. Eu tenho certeza que fascinou toda a turma, toda a minha turma daquela época, né? Uma outra, né, pergunta, você já começou a falar um pouco sobre isso,
mas como era o departamento de Química, né, na época que você passou por lá, realmente eu lembro, né, que na época, acho que o professor Patrocínio mesmo tinha acabado de chegar do doutorado, né, e depois Unicamp, teve concurso, né? Então, fala um exatamente. pouquinho mais um pouco, né, sobre essa passagem. Foi muito diferente para mim, vou ser sincera. Eu saí de uma cidade, na época eu saí de São José dos Campos, né? Porque eu morei a minha juventude toda. Eu nasci em Araçatuba, no interior de São Paulo, mas com um ano fui para São Paulo, na capital. E depois, quando que eu me casei, eu fui para São José dos Campos, também acompanhando meu esposo, o Rubens, lá que ele trabalhava, ele é engenheiro químico, eu conheci na universidade, como você conheceu a Helenice, né? Não Isso. ou conheceu antes, mas estudaram juntos. E naquela época, o que aconteceu? A gente estava em São José dos Campos, né? Eu trabalhei em algumas escolas particulares, fazendo meu mestrado no ITA, e fiquei 4 anos em São José dos Campos, fui para Aracaju, o que, assim, para mim era uma cultura muito diferente. A gente precisa lembrar que naquela época não tinha internet, era muito difícil encontrar boas livrarias em Aracaju. Eu me lembro Sim, que o sim. primeiro shopping foi construído quando eu estava em Aracaju, nesse Isso, período de isso. 87 até 90, né, final de 90. Então, era difícil nesse sentido, sabe, Carlos? Assim, porque eu era muito longe da família, tinha toda essa questão. E, por outro lado, eu também cheguei uma das primeiras professoras que eu conheci foi a professora Djalma, que naquela época ela já trabalhava na administração lá do centro, e colega, né, do departamento de química, e também trabalhei, eu dividi a minha sala com o professor Péricles, né, e a gente conversava muito, porque a cultura era diferente e hoje a gente tem acesso a tudo, mas naquela época você vai, visita uma cidade ou outra, é diferente de viver a cultura. Dona Bernadette era a nossa secretária, que também Isso. era super rígida, né? Muito comprometida com o departamento. Então, eu encontrei o Wellington, Marcionilo, vários professores que assim me ajudaram também, não só na questão da universidade em si, mas da cultura do local, porque era um aprendizado completo. Eu acho que isso, eu aproveitei ao máximo essa experiência. Era um departamento pequeno, ainda pequeno, né? Como eu te falei, tinha só um doutor na época. Eu tinha feito um mestrado, né? E eu fui para Aracaju como professora assistente na Federal de Sergipe. Mas por outro lado, a gente tinha a oportunidade de interagir com professores de outros departamentos, da física, da matemática. E teve uma coisa que foi muito importante para mim. Eu confesso que, como era só eu e meu marido lá na Federal, em Sergipe, em Aracaju, e eu ficava o dia todo na universidade, eu comecei a também interagir com os professores de física e matemática, que eu queria continuar estudando, mas não tinha como eu fazer um doutorado, já que eu tinha acabado de chegar e tinha feito um concurso há pouco tempo. Mas o professor Cláudio, do departamento de física, acho que Cláudio Macedo, Cláudio Macedo, isso. isso, ele começou a oferecer um curso de especialização em física teórica com todos os livros do Landau. A gente trabalhava, e para os professores. Então, mais um professor da matemática, mais um professor da física, nós começamos a fazer esse curso. Por mais de 360 horas, muito rigoroso. Eu até brinco que quando, às vezes, algum colega meu de química falava que químico não gostava e não sabia física, eu falava, olha, eu mostrava os meus exercícios de física que eu tinha feito com meus colegas aí da Federal de Sergipe de matemática e, e física, né, com orientação do professor Cláudio. E isso foi tão importante que, como eu estudei muita física, a física teórica, mecânica clássica, quântica, termodinâmica clássica, termodinâmica estatística, eu acabei optando para o meu doutorado para fazer espectroscopia,
porque eu tive uma base que eu não tinha tido no meu curso de engenharia química e nem no meu mestrado. Então, isso para mim foi muito importante. E, ao mesmo tempo, eu tinha a possibilidade de preparar as minhas aulas. Eu até me lembro de um curso de Físico-Química 3, que eu peguei a teoria e prática, porque isso é muito difícil, né? Você conciliar teoria e prática. Hoje, lá no Instituto de Química, na UFRJ, são tantos professores, tantas disciplinas, é muito difícil você pegar a mesma turma para teoria e prática. Eu tive essa oportunidade na Federal de Sergipe. Eu montei um curso de Físico-Química 3, que foi tão importante para mim, que era da área de eletroquímica também, e a gente conseguia conciliar teoria e prática. Então, foi assim, uma oportunidade única. E eu tinha liberdade para fazer as coisas. Convidei, na época, o professor Wilson de Figueiredo Jardim, que era da Unicamp, na área de ambiental, para dar curso em Aracaju. A gente tinha essa liberdade, sabe, Carlos, que foi para mim muito importante. Porque falou, olha, você tem que se virar. Então, não tinha uma estrutura muito forte, mas, ao mesmo tempo, para quem queria trabalhar, você encontrava o campo, estava aberto. Olha, a gente precisa de você, a gente quer que você faça aquilo que for mais importante para os seus alunos. Então, e tem uma coisa que também me chamou muita atenção. Você me corta se eu estiver falando muito, viu? Ah, pode, fica à vontade. É, foi muito interessante que eu me lembro que a primeira aula que eu cheguei na Federal de Sergipe, quando eu comecei o meu primeiro curso, eu marquei as provas na época de São João, nas festas juninas. Eu levei uma bronca dos alunos, porque aquilo para mim é como é o carnaval no Rio, né? Que eu também não estava Isso. acostumada, que eu vim de São Paulo. Mas os alunos, professoras, dia de São João. Eu falei, mas qual o problema? Eu não sabia que era feriado, que tinha as festas tão bonitas, né? Que me Ah, marcaram muito também, Carlos. Mas até é assim, hoje, né? é até hoje, né? Agora, eu aprendi também, eu vi alguns concursos de quadrilha, né? De Sim, dança. Mas em termos eu queria falar assim, em termos do departamento, embora pequeno, ele me deu a chance de me desenvolver profissionalmente de uma forma assim muito livre e ao mesmo tempo com aquela responsabilidade imensa que eu estava numa universidade pública, que eu precisava me dedicar porque eu tinha os alunos ali que o professor sabe, né? Os alunos para a gente é o que a gente tem de mais importante. isso. Né? Então isso para mim foi a melhor recompensa que eu tive todo esse período. Encontrar alunos que até hoje eu encontro ex-alunos já em cargos, como você, outros alunos que eu encontro aqui no Rio de Janeiro. Então, valeu muito a pena, Carlos. Ah, que bom, que bom. Daquela época, né, dos anos lá do final de 90 ou de 80, né? Foi até o final de 90, isso. 87. É, isso. Então, a gente estava aqui em Sergipe, né, com aquela promessa de implantação do polo cloroquímico, né? Não sei se você lembra dessa notícia, né, desse grande acontecimento que seria a criação do polo cloroquímico e que impulsionou muito o curso de Química, né? O curso de Química de Sergipe sempre foi um curso muito reconhecido, inclusive no Brasil, né? Era um curso muito reconhecido. E tinha essa promessa de criação do polo, né? Não sei se você se você lembra de alguma coisa nesse sentido. Eu lembro dessas discussões que se falava muito disso, né? Mas assim, como o período que eu fiquei, eu acho que foi relativamente curto, cara, 4 anos apenas, né? É, Foi um período assim que eu tinha essa preocupação muito grande em preparar as aulas, sabe? Em fazer o departamento, ajudar o departamento a funcionar melhor. Mas a gente discutia muito, né? E tinha também a questão do petróleo, que estava sempre em discussão. isso.
né? E tinha muita gente com essa questão ambiental, olha, vamos cuidar das nossas praias, quando surgiu manchas na praia de petróleo, porque por alguns descuidos. Mas eu me lembro, assim, da região extremamente rica, né? Assim, recursos naturais. Me lembro também que eu visitei, agora eu não me lembro o nome, mas uma mineração que eu fui, agora eu não me lembro o nome, mas esse polo de cloro, tinha o Instituto de Sergipe, né, o Instituto Tecnológico de Sergipe, né, O ITPS, né? TPS, e professores que trabalhavam no ITPS, que davam aula na universidade, então tinha essa discussão de fato, mas eu não participei Aquilo, muito fortemente disso tudo, porque né? foi uma época que a gente estava muito motivado por essa criação e que acabou não saindo do papel, na verdade, né? Não foi para frente. Continuou a grande tendência de Sergipe na parte de exploração de petróleo, né? E em fertilizantes, mas o tão prometido polo Polo cloroquímico químico nunca não saiu, saiu do papel, né? entendi. Mas por exemplo, a minha turma praticamente inteira sempre tinha essa visão de querer terminar o curso o mais rápido possível, porque já ia ser começado a implementar esse polo e teria um campo muito grande de trabalho que acabou não se concretizando, né? Então, acho que foi uma das coisas que marcou muito, pelo menos a minha turma, né, naquela época. Uhum. Agora você lembrou, eu me lembro sim que tinha essa discussão, né, sobre polo de Isso. cloroquímica. Isso. Cássia, teve algum, assim, é claro que todos os professores, né, todos os seus colegas lá no departamento contribuíram de uma maneira ou de outra, mas tem algum professor que mais contribuiu para essa sua passagem, o seu desenvolvimento no departamento? Então, por que eu falo eu falo muito da professora Djalma, porque a professora Djalma, ela me recebeu na universidade. E ela foi assim, ela foi uma pessoa que tudo, eu tinha dúvida na parte administrativa, tudo, ela me ajudava muito. Foi muito fácil o trânsito com ela, sabe, cara? E Uhum. todos os professores, assim, eu não tive problema. Eu acredito assim que os professores que estavam lá, que principalmente aqueles que ficavam tempo integral, de alguma forma a gente sempre conversava sobre a química, a vontade que a gente tinha que vários professores fizessem um doutorado, porque quando o patrocínio veio, né, voltou, e ele estava assim muito, ele tinha, acho que acabado há pouco tempo o doutorado na Unicamp, e queria começar a parte de pesquisa, né? Então, eu, eu acho assim que eu falo do Péricles porque a gente conviveu esses 4 anos juntos lá. Embora a gente fosse de áreas diferentes, a gente conversava muito sobre a questão do ensino, principalmente a parte básica do ensino de química, né? A química geral, tudo isso. E eu, como falei, o Wellington também, patrocínio, Djalma, essa questão do que me ajudou na formação, eu posso dizer que o Cláudio, na área de física, porque a gente não pode desvencilhar uma coisa da outra, então ajudaram bastante. E então eu não queria assim citar um, sabe, Carlos? Mas dizer que cada um Sim, foi sim. importante na minha formação, né? São muitos anos, né? A gente passou uma fase assim que para mim talvez tenha marcado muito porque foi o início da minha carreira, sabe? Então, não sei se você sabe, se eu posso falar um pouquinho, porque eu fui para a área administrativa, eu trabalhei muito na área administrativa e trabalho ainda na Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque quando eu voltei de Sergipe para São Paulo, também porque meu marido precisou voltar, eu saí com o coração apertado, porque eu tinha ali aprendido a conhecer a cultura, aprendido a gostar da universidade, mas nós voltamos, viemos para o Rio de Janeiro, voltamos para o Sul, e ali nós chegamos aqui em 91, no começo de 91, no Rio de Janeiro. Em 92 eu já comecei a fazer o meu doutorado,
depois você falou, foi um doutorado de sanduíche, né, no Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, e a McMaster University, em Canadá. E aí, quando eu voltei, que eu terminei meu doutorado, eu conciliei as minhas aulas. Já naquela época, eu peguei uma coordenação de extensão aqui na Federal do Rio, e depois eu fui ser coordenadora de um programa de pós-graduação em orgânica no Rio, e também me candidatei a diretora, né? E eu fui diretora do Instituto de Química por 3 gestões, 12 anos. 8 anos, né, 4 anos como vice-diretora, depois mais 2 mandatos de 4 e 4, 8 anos. Um mandato interrompido, mas o diretor faleceu, me pediram para me candidatar, porque eu tinha muita experiência já no Instituto de Química. Então, foram 3 mandatos como diretora do Instituto de Química, e agora eu estou como decana do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, que é um centro da UFRJ que reúne a química, a física, a matemática, geociências, a parte de computação, astronomia. E essa experiência que eu consegui desenvolver um pouco na Federal de Sergipe, na parte administrativa, eu trouxe comigo essa bagagem, me ajudou muito. E eu pude perceber assim como foi importante essa fase vivida aí, onde eu pude me soltar um pouco, sabe? Porque eu fui de uma família assim bastante reprimida, como a mulher na área de engenharia. Meu pai não queria que eu fizesse engenharia, então acho que a universidade, por ser menor, ela me deu essa oportunidade, Carlos, de transitar por vários departamentos, logo no início da minha carreira, né? Foi muito bom. Ah, que bom. Que bom mesmo. Você chegou a ser chefe de departamento aqui no... Vice-chefe, só. Vice-chefe, Vice-chefe, né? vice-chefe. Mas eu me intrometi em tudo, porque eu queria aprender, né? Quando a gente é jovem, a gente está assim, quer conhecer um pouco da estrutura, né? Uma coisa que eu acho que foi interessante para o departamento, que quando, um pouco antes de eu ir embora, saiu um edital que na época acho que era um CT Infra. Era um edital muito grande para todas as universidades, para toda a universidade. Era o tipo esse que a gente tem da FINEP, eu acho que era financiamento FINEP. E eu fui, acho que faltava assim alguns meses para eu sair de Aracaju, né, para vir para o Sul, e eu me lembro que eu corri atrás de muita gente pedindo, olha, vamos fazer um projeto, porque naquela época sem internet, você não tinha e-mail, era tudo por fax. A gente tinha que telefonar, olha, pedir a proposta, né, do equipamento. E uma coisa que, assim, quando eu saí daí, Carlos, eu fiquei um pouco assim mais feliz, por quê? Porque eu tive eu fiz esse projeto de CT Infra, ninguém acreditava, todo mundo falava, não, isso aí deixa para lá, porque isso ninguém vai ganhar. Eu falei, não, vamos fazer, ninguém quis. Procurei a física, a matemática, aí eu fui fazer na química, alguns colegas ajudaram, foi um projeto grande, e os equipamentos começaram a chegar quando eu já tinha saído, mas o pessoal me ligava, Cássia, chegou tal equipamento, chegou, a gente pediu tudo, eletrodos, equipamentos, infravermelho, ultravioleta, visível. Então, eu fiquei tão feliz, porque foi um projeto da UFES, que foi praticamente contemplado o Departamento de Química, né? Que legal. Você vê que a gente faz muita coisa, né? Em qualquer lugar Sim, que sim. seja, né, Carlos? Sim, com certeza. Você fala assim da internet hoje, né, da facilidade. Eu sempre falo isso para meus alunos. Vocês têm um privilégio muito grande hoje, porque na época que eu era aluno lá, eu comecei a fazer iniciação científica lá no laboratório de Wellington, né? O Wellington trabalhava muito com produtos naturais, mas me chamou para eu trabalhar com a parte de obtenção de sílica gel, né? A obtenção e caracterização. E eu lembro que a gente ia lá para a biblioteca pegar aqueles chemical abstracts, né, para ler
os resumos, né? Porque não tinha as Exatamente. revistas, só tinha os resumos dos artigos, né? E a Assim gente tinha mesmo a que gente... pedir a revista ainda para chegar o Isso, artigo, isso. A gente demorava um pegava tempão. se selecionava de um por um, copiava, fazia lista, entregava na biblioteca para eles pedirem pelo Comute, né? E às Exatamente. vezes demorava 1 mês, 2, 3 meses para chegar Para o chegar um artigo. E artigo, quando exatamente. chegava que você ia ler mesmo o artigo, não tinha nada a ver com o que você estava querendo, né? É verdade. Então, hoje você vê publicado já artigos do final desse ano, né? Ou seja, os artigos já estão lá disponíveis, né? A informação hoje é muito grande, né? E Exatamente. eu digo para eles, vocês não aproveitam o que vocês têm em mãos, porque na nossa época era duro Difícil, né, você cara? saber o que estava acontecendo no mundo, né? Imagine Muito difícil. em Aracaju, Sergipe, né, uma universidade muito pequena que não tinha esses recursos, né, para compra de revista, né? O que tinha aqui era o Químico Abstract, a gente se virava com ele, né? É, que Então, é, hoje mudou muito, né, sim, por cara? falar, A sim, sim, mudança sim, radical. E radical. vieram outros problemas, né? De excesso de informação e às vezes a pessoa não conseguir selecionar Isso, aquela boa isso. informação, que é um problema E que a gente acabar se tem também. perdendo, né, com Exatamente, aquela, com tudo que tem em mãos. Né? exatamente. Mas tem que saber selecionar. É. Me fale também agora um pouco sobre essa sua experiência com o curso de Química profissional, né, de ensino de Química. Né? A primeira vez que eu ouvi falar desse curso, né, de pós-graduação, eu estava como coordenador de pesquisa aqui, de pós-graduação aqui na universidade, né? E chegou para, não sei se você lembra, né, que chegou para mim, o reitor perguntou, Carlos, que história é essa? A Universidade Federal do Sergipe está participando? Não está? Eu não estou sabendo de nada. Ele, não, tem que ver isso. Quem que está coordenando, quem que está à frente? Aí, não, a professora Cássia Curantu, você conhece? Eu digo, claro que eu conheço, sim, com Ah, certeza. Né? do Aí eu Prof. fiquei Ki, você sabendo. fala, né? Do Prof. Isso, Ki. isso. 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 Eu acho que você foi uma das pessoas que encabeçou essa proposta, né? Foi. Na verdade, Carlos, foi bem interessante isso. Eu estava como diretora do Instituto de Química lá na UFRJ e a Sociedade Brasileira de Química, ela trouxe essa proposta para a gente, um mestrado profissional em rede, né, na área de Química. Isso. Então, que a gente apelidou Prof. Ki. E, e aí, eles falaram assim, olha, Cássia, o pessoal da SBQ, a gente vai convidar várias universidades para ver se elas querem coordenar esse programa. Porque eu me lembro que quando eu comecei, eu era ainda vice-diretora aqui do Instituto de Química, a gente começou essa discussão do mestrado profissional, que não era aprovado, né? Não tinha aprovação das universidades ainda, não se entendia muito bem. Mas o Prof. Ki, eu falei, eu abracei a ideia, porque eu também gosto muito da área de ensino de química, e quando a gente fala de formação de professores, Carlos, Uhum. porque a gente tem que promover essa formação cada vez melhor, e a gente precisa valorizar a profissão de professor no nosso país. E aí nós fizemos uma proposta que foi apresentada, né, para nós, na época, pela diretora adjunta de pós-graduação do IQ, professora Vânia, e o Instituto de Química, ele foi selecionado para coordenar esse programa. Hoje o Prof. Ki, ele agrega 19 instituições de ensino. E a coordenação é no Instituto de Química da UFRJ. Eu fui a primeira coordenadora, juntamente com o professor Barroco, que a gente chama de Barroco, professor Valdemir, ele tinha feito um mestrado em ensino, um doutorado em ensino de química também, porque eu também, como diretora, eu levei um tempão para conseguir aprovar na nossa reunião de congregação uma vaga para professor formado em ensino de química. A gente tinha Uhum. muita dificuldade, todo mundo só queria para as áreas mais química, físico-química, ou química orgânica, inorgânica, bioquímica. Então, eu fiquei à frente coordenando com ele, porque ele estava em estágio probatório,
mas a gente trabalhou junto o tempo todo. E desculpa, na verdade, o professor Barroco ele foi no outro, do PEC, que é o Programa de Ensino de Química, um mestrado profissional, mas presencial só do Instituto de Química. O ProfQui é esse que agrega as 19 instituições. Então, eu fiquei à frente do PEC junto com ele, que é o PEC é o Programa de Ensino de Química, mas só da UFRJ, só do Instituto de Química. E do ProfQui, eu estive à frente, mas como diretora do Instituto de Química, Carlos. Ah, Então, certo. hoje ele tem 19 instituições participantes, porque aí os coordenadores começaram a conversar com as diferentes instituições para ver quem gostaria de participar. São 19 instituições que participam. E é Muito um legal. curso muito bom. A gente Aqui começou a com o gente, apoio da SBQ, né? aham. Aqui a gente tinha, na época, o profissional em física, em matemática, eu acho que eram esses dois os que tinham aqui. Mas E aí esses em veio rede? Em rede, em cara? rede, Em rede em rede. também. Aham. O Prof. Mas, Mate, né? O Prof. Fis. isso. Aí, na época, eu fiquei até empolgado. Eu digo, eu vou conversar lá no departamento, ver se alguém quer, né, entrar No nesse Prof. mestrado. Eu sempre achei a área de ensino uma área muito importante, né? A gente aqui no departamento, acho que na época tinha a professora Djalma, que transitava um Ela pouco, né, trabalhava nessa já com área. formação de professores, né? Isso, ela era da área de fisicoquímica, mas aí atuava muito na área de formação de professores e depois acabou saindo da fisicoquímica e abraçando mesmo a área de ensino, né? Então, Exatamente. a gente continua um bom tempo que só tinha, eu creio que ela e a professora Elizabeth, né, a esposa A do professor Isabel. Péricles. Isso. Hoje a gente tem, eu creio que 5 professores na área de ensino, né? Ensino de quem? Isso aí É, é uma área que eu tem que ter muita atenção, né? Tem que ter muito cuidado você com essa sabe área. que na UFRJ a gente formou já há uns 2 anos o complexo de formação de professores. E esse complexo, ele é da UFRJ, tá ligado à Uhum. reitoria. E é muito interessante, se vocês tiverem chance de olhar na página, o Complexo de Formação de Professores da UFRJ, que é justamente para pensar a questão das licenciaturas, né? Porque aí é quando você começa a formar o professor, e também a formação de professores que já estão atuando no ensino médio, no ensino fundamental. Então, a gente precisa valorizar essa área, né? Como pesquisa Sim. séria, sabe, Carlos? Porque é uma pesquisa séria, né? Você tem Uhum. muitas pessoas trabalhando nisso. Teve uma época que se pensava, olha, você não gosta de ciência, você vai para ensino, vai formação de professores. Não é assim. Tem muita gente fazendo Uhum. pesquisa muito séria, de muito valor em todas as áreas, né? Conhecimento. Isso mesmo, isso mesmo. É, Nessa época, né, que a gente está vivendo agora, né, com essas restrições todas, com esse impedimento, digamos assim, né, da gente interagir mais efetivamente, né? Qual a sua visão, né, da química? O que a química pode contribuir para nesse momento em especial, mas no futuro mesmo? Qual a sua visão, né, dessa interação, dessa importância? é. Olha, eu sempre falo, né? Mesmo quando eu era diretora do Instituto de Química, e mesmo como professora, eu acho que a gente tem que investir muito na formação do estudante, uma formação muito sólida. Porque quando você tem um estudante bem formado, aí eu falo nas disciplinas de química, de física, de matemática, o cálculo, a gente precisa dessa formação sólida, porque a partir desse. A gente está formando, às vezes, o nosso aluno para profissões que a gente nem sabe se vão existir daqui a alguns anos. Essa é uma mudança que a gente está observando. Uma outra coisa que eu acho importante, quando a gente fala em cursos de química, é lógico que a gente sabe que a química está em tudo. Isso todo mundo sabe disso. A Uhum. gente repete isso porque aqueles que não têm a formação
na área e não conhece ciência, às vezes não entende qual é o papel das ciências, da química, mas a gente sabe que está em tudo. Uma coisa que eu acho muito importante, Carlos, é que eu vejo assim que a gente tem que pensar em algumas reformas, né, nos cursos de química. A gente pensar daquelas divisões clássicas em química orgânica, inorgânica, físico-química, analítica, orgânica. Eu acho que a gente devia pensar hoje em temas, em áreas. Então, eu não vou falar por quê. Porque um professor, quando eu falo de uma área de meio ambiente, eu posso agregar pessoas de todas as áreas da química, da física, matemática. A gente tem uma visão muito grande, assim, porque são disciplinas que envolvem conhecimento de diferentes áreas. Então, eu gosto muito de pensar temas, sabe? Olha, vou pensar em energia, química, meio ambiente, né? A gente, por exemplo, a parte de catálise, lá no Instituto de Química, embora tenha uma resistência muito grande, para você ter uma ideia, quando eu iniciei a minha primeira gestão como diretora, nós tínhamos 4 programas em Química de pós-graduação, mestrado e doutorado, de conceitos de 3 a 6, de Química Analítica, Química Inorgânica, Físico-Química Orgânica. Nós fizemos um trabalho para formar um programa de pós-graduação em Química, que é um programa de excelência hoje. Ele foi o conceito 6, começou com 6, depois 7, voltou para 6, mas é um programa de excelência, porque todas as áreas juntas, todas as divisões clássicas, quando a gente consegue colocar numa única área, você tem a facilidade dos professores que têm diferentes formações trabalharem em conjunto com o aluno, e isso enriquece o estudante, né? Então, eu vejo isso, que a gente precisa discutir o nosso currículo e pensar nas áreas, porque é muito rápida a mudança que está acontecendo no mundo. Nessa fase especial mesmo da pandemia, né, e a gente sabe que a bioquímica, trabalhando junto com a biologia, a química, a gente está desenvolvendo vacinas, a gente está trabalhando em parceria com o pessoal da área médica, e hoje, atualmente, nessa fase de pandemia, a reitora da nossa universidade, a professora Denise Carvalho, me convidou para ajudar nessa questão da pandemia, e nós estamos, juntamente com o Instituto de Química, né, a Engenharia Química, que lá é a escola de Química, é diferente, a COP, nós estamos produzindo os álcoois 70%, porque parece que para a gente é uma coisa tão simples, né? Quando eu falo em álcool em gel, álcool glicerinado, álcool 70% líquido, mas quando no início da pandemia, esses produtos sumiram do mercado. E aí a gente começou a fazer esse trabalho juntamente com os nossos alunos e professores. Nós já produzimos nesse último ano 120 mil litros de álcool 70, que abastece os 9 hospitais da UFRJ, que é um complexo hospitalar da UFRJ, e também os setores que são essenciais, além do restaurante universitário, além dos do alojamento dos estudantes. Então, pode ser simples para nós, mas um hospital não pode ficar sem álcool, né? A gente sabe que isso é uma coisa importante. E a inovação, e aí a parte de inovação que a gente tem que fortalecer o empreendedorismo junto aos nossos estudantes. A gente pode fazer muita coisa. Tem muitas áreas que ainda precisam estudar e amadurecer no nosso país para a gente conseguir ser um país mais, assim, igualitário, né? A gente tem mais socialmente justo. Então, acho que a química pode ajudar muito em tudo isso, cara. Que bom. Para assim, a gente finalizar, né? Qual a mensagem que você deixaria para os alunos, né? Tanto de graduação como de pós-graduação, dos cursos de química, né? E aí eu falo em geral mesmo, que seria o licenciatura, bacharelado e engenharia, a própria engenharia química, né? E química industrial, que faz parte também desse rol de cursos de química. Então, eu vejo assim, uma coisa que
muito importante. Os nossos cursos de licenciatura, eu vou falar primeiro um pouquinho da licenciatura. A licenciatura, não só em química, em física, matemática, as licenciaturas em geral, a gente precisa valorizar muito esses cursos. Não agora, né, mas em alguns anos a gente conseguiu valorizar muito com projetos especiais, né, programas de licenciatura internacional, PIBID, que a gente sabe, né, que a gente aumentou o número de bolsas dos alunos para pensar nessa questão da docência. Lógico que, juntamente com isso, vem a valorização da profissão, porque eu considero os nossos cursos de licenciatura, eu não sei como acontece na UFES, porque como eu fiquei pouco tempo, 4 anos, eu não consegui ter essa percepção, mas ainda hoje, muita gente vai para os cursos de licenciatura que não, são estudantes que não querem dar aula. Já aumentou um pouco, porque na época eu tinha muitos estudantes que iam para o curso de licenciatura em Química, mas que depois tentavam transferência ou terminavam o curso e iam para uma outra área. A gente precisa pensar a formação de professores, né? E os cursos de licenciatura, eles começam aí, os alunos começam a se formar. A gente precisa colocar bons professores, professores que trabalham mesmo dedicados para esses cursos de licenciatura, né? Então, eu vejo assim, tanto licenciatura como química industrial, engenharia química, o nosso papel como professores da área de química é dar uma excelente formação para esses estudantes. Quando eu falo de rever sempre os currículos, fazer as mudanças necessárias, é porque muitas vezes isso acontece nos currículos, pelo menos nessa minha experiência que eu tenho agora, que às vezes a gente repete, né, conteúdos durante o curso, em muitas disciplinas diferentes, e que eu não vejo nenhum problema em você repetir, mas o problema é que a gente repete no mesmo nível. Então, isso a gente não consegue, juntamente com o estudante, avançar outros temas que estão sendo cada vez mais importantes, né? A gente tem hoje, é tão importante, primeiro, uma boa formação de química, porque aí você vai dar oportunidade para aquele profissional interagir com diferentes áreas. Hoje, a gente tem que pensar química, química com ar, a química e a arte, a química a computação, a impressão 3D, tanta coisa que a gente pode fazer. Nós temos que desenvolver pesquisas, né, e aplicar isso com os nossos alunos. Porque é como a gente fala, né? Quando você faz pesquisa, você consegue ensinar melhor, né? A extensão, para os nossos alunos participar de extensão, de projetos de extensão, é uma coisa tão importante, porque a gente tem que formar um ser integral, que ele entenda o que é a sociedade que ele está inserido e que ele possa participar para melhorar, principalmente a vida dos outros. Nessa fase de pandemia, o que a gente quer? Salvar vidas. É isso que a gente quer. A gente sabe o que é preciso fazer e a gente tem que colaborar nessa fase. Faltam recursos, a gente sabe disso. Por isso que eu vi que você está na FAP, não está, né, de Sergipe? Na FAPESE. FAPESE, né? Então, na Fundação de Apoio, né? Isso. Então, essas fundações são tão importantes, né, Carlos, para ajudar um pouco nessa pesquisa, mas o Estado só é difícil, não é suficiente, porque a gente precisa de um apoio do nosso Ministério, do governo federal em geral, para a gente seguir adiante. Então, acho que a gente tem que ficar muito forte para não desestimular os alunos. Tem que fazer aquilo que eles que gostam e fazer muito bem feito, porque é só assim que a pessoa vai poder contribuir, né? De uma forma mais mais efetiva, né? Mais... Exatamente, para a sociedade proveitosa. como um todo, né? Sim, Mas, sim, sim. Ô, Cássio, então, se você quiser falar mais alguma coisa, livre. eu vou ser sincera, assim, eu acho que quem trabalha na universidade, que gosta da carreira, como eu gosto muito de ser professora, e essa parte de administração, ela, para mim, foi muito importante. É lógico que eu acabei, por exemplo, abrindo mão de algumas outras coisas, como você. É difícil você fazer administração bem feita num país como o nosso, que a gente também às vezes não sabe qual é o seu orçamento. Eu não sei, vai chegar, a gente não sabe o que a gente vai ter
para poder fazer para organizar todo o trabalho, mas, assim, eu acho que a gente tem que fazer com o coração. Eu acho que você, por exemplo, quando você trabalha como professor, né? Você, no início da nossa conversa, você falou que marcou a forma como eu me relacionava com os estudantes. Sim. Eu acho que isso, essa relação professor-estudante, ela é muito importante. Você falou, ao mesmo tempo que você está presente o tempo todo, conversando tudo, isso tem que ter a cobrança também, que eu falo. Uhum. Por quê? Porque quando você decide por ser professor, você tem esse compromisso com a formação da pessoa, do ser Sim. humano, do estudante que está ali. E essa formação, o professor em sala de aula, ele é muito mais do que um técnico que sabe a matéria que ele está lecionando. É um exemplo para todos que estão ali, porque, na verdade, você é o foco ali dentro da sala de aula, mesmo Uhum. que todos os atores são importantes, mas acho que o exemplo que você passa de vida, da forma como você se porta ali naquela situação, em situações diferentes que a gente tem no dia a dia, eu acho que é muito importante. Então, quando eu falo assim, por que eu segui a carreira administrativa, assim, é muito forte na minha carreira de docente na universidade, porque eu tenho chance de fazer projetos, desenvolver projetos junto, e muitas ideias vêm dos próprios estudantes, porque você às vezes não consegue enxergar algumas coisas que eles enxergam. Então, eu Isso. consigo desenvolver muitos projetos junto com os alunos em função dessas experiências que são diferentes para todos nós. Então, acho que hoje a gente tem que pensar que a universidade pública, com todas as dificuldades que nós temos que trabalhar pela excelência no ensino, pesquisa, na extensão e na administração, porque a Uhum. administração pública, nós somos servidores públicos, e esse exemplo de servir bem a sociedade, ele deve estar, assim, presente no nosso dia, em todos os nossos dias, em todas as nossas horas. A gente tem trabalhado muito, né, durante a pandemia, pelo menos para mim foi assim uma experiência nova da aula Realmente, remota, né? Acho que para todos nós, né, para Carlos? todo mundo. É. E para quem está há mais tempo é diferente, né? Porque você tem que aprender tantos aplicativos, tanta coisa para você dar uma boa aula. E eu sinto Uhum. falta mesmo do presencial, do contato com o estudante em sala de aula, do servidor administrativo no dia a dia. Mas eu queria deixar isso, fazer o que gosta, sabe? Fazer com muito amor, um amor Isso. verdadeiro, para poder dar certo. E eu só tenho a Muito. agradecer a UFES e dar os parabéns, né, para os seus 50 anos 50 do anos dos departamento cursos de de curso química, de né? química. É, muito jovem ainda, se a gente pensar em Sim. universidades aí pelo mundo, né, nós somos jovens. O Instituto de Aham. Química da UFRJ tem 61 anos, o Instituto tem Aham. 61 anos. É jovem, se a gente pensar em outras universidades aí pelo mundo, né, séculos de Uhum. existência, Sim, sim. então, mas assim, é uma idade para se pensar Uhum. e refletir para onde a gente quer caminhar. Eu confesso que eu me senti muito gratificado com essa ideia de comemorar os 50 anos dos cursos de Química. É claro que a Química em Sergipe começou bem antes, né, com o Instituto de Química, mas o que eu quero deixar, né, e dizer é que eu me senti muito gratificado porque foi uma oportunidade que surgiu de a gente homenagear professores que passaram mesmo pelo departamento, não só como para mim, como aluno, né, que fui aluno daqui, mas fazer essa homenagem a pessoas que contribuíram tanto, mas tanto com o nosso departamento, com nossos cursos. Uma coisa que me incomodava muito, mas muito mesmo depois que eu voltei para Sergipe, né, que entrei na universidade, que eu vi aqueles professores que foram meus professores do curso, né, saindo, ou seja, se aposentando, e a gente
mal comentava numa reunião, né, que ele estava saindo, que o professor saiu, mas não tinha aquela valorização, né? E eu sempre falava isso em toda reunião, quando saíam dos professores, eu digo, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, porque não é simplesmente um funcionário da universidade que está saindo, é um formador de conhecimento, é um formador de pessoas, é um formador de profissionais, é uma pessoa que passou a vida inteira aqui no departamento. Outros professores, como você, que passou pouco tempo, né, por assim dizer, 4 anos no departamento, mas que também contribuíram tanto, né, com a visão, né, um novo entendimento do que o profissionalismo, a didática. Então, eu gostei muito, digo, olha, eu vou abraçar essa causa mesmo, porque eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente valorizar quem já passou pelo departamento, mesmo que seja um ano como substituto, eu acho que a gente tem que valorizar, sim, essas pessoas. Então, A gente em tem nome do dificuldade. departamento, eu agradeço muito, né, você ter aceitado, né, essa conversa. Eu não chamo entrevista, eu chamo um bate-papo, uma lembrança do que foi, né, Uma boa nossa conversa. lembrança, né, Carlos? Sim, sim. Então, muito obrigado. Em nome do departamento, agradeço imensamente, né, a tudo que foi vivido, né, durante a sua passagem por aqui. Eu que agradeço, Carlos, e olha, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa, parabéns a todos os cursos, né, de Química, a Sim. todos que se formaram nele e que se dedicam a ele, Uhum. né, e parabéns para todos que se dedicam também à educação desse país, que Sim. é o nosso futuro também. Muito, eu Então, fiquei muito feliz mesmo, agradeço demais. nós Espero que a agradecemos. gente se veja um dia presencialmente, né? Quem Sim, com sabe, quando certeza. a gente. É uma aproximação também, né? Uhum. Que nos permitiu esse período de pandemia a gente se aproximar, mesmo que seja remotamente. Uhum. Muito Com obrigada, certeza. Carlos, por Então, a tudo. gente que agradece, você é muito bom Obrigada. rever e conversar de novo.